acharam aí? Números capítulo 13. A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Da que vai aparecer aqui. Ela não tem, a minha versão é Peshita. Então não tem aí a tradução, mas se você quiser acompanhar somente na leitura ou pela revista e corrigida aqui no telão, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus: falou Yahvé a Moisés e disse a ele: envia homens a explorar a terra de Canaã, a qual eu entreguei aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada uma das tribos de seus pais, cada um deles chefe entre eles. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, de acordo com a ordem de Yahvé. Todos aqueles homens eram chefes em Israel. E estes são os nomes, são seus nomes. Da tribo de Ruben, Shamoa, filho de Zacor. Da tribo de Simeão, Shafate, filho de Radi. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da filho de Issacar, Gigal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esse Oséias aqui, mais para frente um pouquinho, o Senhor muda o nome dele para Josué. Esse Oséias aqui é o Josué, tá? É o Josué. Então, continuando aí, versículo 9. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para que explorassem a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés lhe pôs o nome de Josué. E Moisés os enviou a explorar a terra de Canaã, havendo dito a eles: subi desta maneira, até o Negueve, e depois subi a região montanhosa. Observareis como é a terra, e se a gente que nela habita é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é fértil, se tem árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra, pois aquele tempo era o tempo das primeiras uvas. E em seguida, eles subiram e exploraram a terra, desde o deserto de Zin até Rebobe, que se encontra em Lebo-Ramate. Então, eles subiram pelo sul e chegaram até Hebrom. E ali se encontravam Arimã, Sesai e Talmai, os filhos dos gigantes. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, que está no Egito. Chegaram até o vale de Escol, e eles cortaram dali um ramo com um cacho de uvas, o qual teve de ser carregado entre 2 em uma vara. Também levaram algumas romãs e alguns figos. Aquele lugar eles chamaram de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que haviam cortado dali os filhos de Israel. Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Eu quero hoje falar com vocês, com a IPA, né? Essa família IPA, sobre o que Deus colocou no meu coração. Deus me deu um tema para essa mensagem, né? E o tema dessa mensagem que Deus me deu é a unidade que nos fará subir as montanhas. Ao longo dessa campanha aí, nós estamos falando de Calebe, né? Que Calebe teve força, mesmo avançado em idade, para conquistar, para receber aquilo que Deus havia prometido para ele, para herdar a promessa. Ele estava disposto a lutar, a fazer tudo o que fosse necessário para receber a promessa de Deus sobre a vida dele. Então, uma das coisas era subir o monte. E esse ano para nós, a direção que Deus nos deu, é que esse ano para nós é o ano de Calebe, amém? É um ano em que nós vamos subir montanhas e Deus vai nos sustentar, Deus vai nos fazer vencedores, porque nós vamos alcançar a promessa de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, você crê dessa forma?
Então, esse tema aí é sobre unidade. Então, queridos, qual que é a estratégia de Deus, né, para vencer, para avançar? É unidade. Então, eu fui pesquisar sobre o que é unidade. Eu fiz questão de colocar aqui no telão para você acompanhar comigo, tá? Unidade é a qualidade ou estado de estar unido ou interligado como um todo. Como um todo, presta atenção na leitura. No contexto de um grupo ou comunidade, unidade se refere à coesão, harmonia. Coesão, gente, o que é algo coeso? É que está junto, não dá para separar. Está ligado, está coeso, está ligado, não se separa, né? E harmonia entre os membros de uma comunidade, né? Onde todos trabalham juntos com um propósito comum. Aqui estão alguns aspectos chaves da unidade. Pode passar para a próxima tela aí. Cooperação. Trabalhar juntos e colaborar para atingir objetivos comuns. Você consegue enxergar as promessas, isso dentro das promessas de Deus para o povo dele? Amados, Deus sempre quis trabalhar na unidade. Deus sempre quis trabalhar com o povo dele juntos, né? Deus jamais aprova a divisão, a separação. O propósito de Deus sempre foi unir o povo dele, para poder derramar sobre essa união a bênção dele, amém? Já dizia isso no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê, amados? Porque onde há união, ali o Senhor ordena a sua bênção, e ordena o que mais? Vida para sempre. Então, quer receber vida de Deus? Esteja em união, esteja em unidade, né? Vamos lá, onde eu parei aqui? Tá. 2, harmonia. Manter um ambiente de paz e entendimento mútuo. Paz. A paz opera onde há unidade. Porque se estão juntos, não tem contenda, não tem briga, não tem dissoluções. E ali o Senhor abençoa, amém? Então, unidade, harmonia, né? Propósito comum. Compartilhar uma visão ou meta que todos desejam alcançar. Qual que é o nosso propósito? Alcançar as promessas do Senhor. Para a IPA, para a tua família, para aqueles que estão, né, debaixo dessa cobertura que Deus deu, que é o ano de Caleb. Então, eu quero sugerir a você que veio aqui hoje, entra debaixo dessa cobertura para que você possa alcançar, né, esse objetivo para esse ano aí de 2025, em nome de Jesus, amém? Respeito mútuo, valorizar as diferenças individuais e tratar todos com respeito. Solidariedade, apoiar uns aos outros, especialmente em tempos de dificuldade. Os nossos tempos são fáceis, amados? Não são. Então fala para essa pessoa que está aí do teu lado, eu vou ser aquele que vou te ajudar no momento da tua dificuldade. Glória a Deus. É mais fácil você falar assim, eu quero te ajudar, do que você... A tendência é assim, você tem que me ajudar. Esse já é outra... Aí você já vai por outro caminho. Não. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, sempre ofereça ajuda. E você vai ter ajuda também. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essa foi a introdução dessa palavra que eu li, que Deus nos deu para falar sobre unidade. Então, você consegue entender? Isso aqui é unidade. Esse é o desejo de Deus para a igreja dele. Esse é o desejo de Deus para o povo dele. Unidade, coesão, sabe? Como todos são uns. Todos nós somos um. Amém? Vocês querem mais? Isso daí é só isso aí? Já basta? Vou falar para vocês aqui o que Jesus diz também sobre isso. Se não basta para você só a fala do dicionário, do Google, então eu vou falar para você o que Jesus diz sobre isso. Amém? Lá em João, capítulo 17, do 20 ao 26, tá? Eu vou ler aqui para você. Tá assim, ó. Essa é a oração que Jesus fez quando ele foi assunto aos céus. Quando ele pôde interceder por nós diante de Deus, diante do Pai.
ele chegou em Deus e falou assim: Deus, eu não intercedo somente por eles, mas também por aqueles que creiam em mim pela palavra deles. Jesus estava aqui falando dos seus apóstolos, né? Dos seus discípulos, aqueles que ficaram, que ele caminhou junto com eles e os preparou para uma grande obra. Você é um desses que foi preparado para uma grande obra pelo Senhor? Amém? Então, Jesus intercedendo ao Pai, ele diz: eu não intercedo somente por eles, não somente pelos discípulos, mas também por aqueles que creiam em mim pela palavra deles. Nós chegamos, né, a crer no Evangelho, a crer no Senhor através dos discípulos dele. Por causa disso nós temos acesso à palavra do Senhor, porque eles foram corajosos, foram homens que se colocaram, né, à disposição do Senhor. E enfrentaram dificuldades, mas trouxeram até nós a palavra. E por quê, amados? Porque Deus já intercedia por eles. O Senhor Jesus já intercedia por nós, né? Para que nós pudéssemos conhecer essa palavra gloriosa, né? Para que todos sejam um, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um entre nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você consegue enxergar a unidade nisso? O Senhor clamando para que nós sejamos um, assim como Ele era um com Deus, que nós também fôssemos um com Ele. Amém? Esse era o desejo do Senhor Jesus. Ao se entregar naquela cruz, Ele desejava que nós nos tornássemos um só com eles, com um só pensamento, com um só propósito, né? Com um único objetivo, como nós lemos aqui, né? Vivendo essa unidade. Então 22 diz assim, ó, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, tal como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os tens amado, como também tens amado. Amor, unidade, amados. Não tem como nós vivemos em unidade se nós não aprendermos a desenvolver o amor. E não é qualquer amor. É fácil eu dizer, como bem subiu aqui, né? Diz que me ama, eu também amo ele. A prova disso é que nós estamos juntos há 35 anos, né? Então é fácil eu dizer que o amo. Mas é fácil nós desenvolvermos amor por aquele que de vez em quando dá uma pisadinha no nosso calo, que de vez em quando, né, despreza o outro, de vez em quando pisa na bola, ou, vamos tirar o de vez em quando, quase sempre. Não é fácil, queridos. É difícil a gente desenvolver um amor ao ponto de conviver 35 anos um com o outro. Imagina alguém que você só convive pouco tempo. Mas esse é o desejo de Deus. Ainda que seja difícil para nós, é o desejo do Senhor. Que nós desenvolvamos esse amor. Que nós desenvolvamos essa unidade. Porque sem ela nós não vamos alcançar os propósitos dele para as nossas vidas. Amém? Tem outro texto aqui, ó, em João também. Capítulo 13, 34 e 35 diz assim, olha, esse é mais profundo ainda, ó. Um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, da maneira que eu vos amei. Também vós amareis uns aos outros. Nisto todos saberão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. Essa é forte. Como que nós vamos dizer que somos discípulos do Senhor, se não provamos o amor dele pelo nosso próximo? Se não dividimos, né, o amor que recebemos dele com o nosso próximo? Como que as pessoas aí fora vão acreditar que nós somos discípulos do Senhor, assim como nós cremos nos discípulos dele, se não provarmos esse amor pelo nosso próximo? Há outro texto que diz que se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós enxergamos, como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos? Né? Se nós formos confrontar essa questão do amor aqui, nós vamos caminhar muito dentro da palavra, porque é uma das coisas que o Senhor mais cobra de nós, é o amor. Amém? Então, queridos,
unidade e amor estão caminhando juntos. E esse é o desejo dele para a sua vida nesse ano. É a sua meta nesse ano de 2025. Você precisa amar o teu próximo. Você precisa desenvolver unidade com ele. Porque para estarem unidos, estarem coesos, estarmos com o mesmo pensamento, estarmos com o mesmo propósito, nós precisamos sermos um. E precisamos para isso amar. Sem amor, você não consegue. Sem amor nós não vamos subir montanhas. Sem amor nós não vamos conseguir conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se for difícil para você, você vai precisar se dobrar diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, derrama mais do teu amor. Eu preciso. Quebranta meu coração. Quebra o coração de pedra e me dá um coração de carne acessível. Que eu possa compreender, que eu possa me colocar no lugar do meu próximo e entender a dor dele, para que eu possa também amá-lo, amém? Glória a Deus. Então, queridos, essa aqui foi só a introdução aí do meu sermão, unidade, é para que você entenda de fato o que é unidade. Então, nós vamos entrar aqui no texto, e vamos aplicar isso aqui nesse texto que nós lemos, tá? No livro de Números. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar para cá. Primeiro versículo que eu li, queridos, diz assim, ó: falou Yahvé a Moisés. Quem que falou a Moisés? O Senhor. O Senhor. Não foi o Moisés que foi diante do povo para falar aquilo que estava no coração dele. Não. O Senhor falou para Moisés aquilo que estava no coração do Senhor para o povo dele. Amém? Então, essa palavra aqui, ao longo dessa campanha toda, que Deus tem tratado conosco, né, a maioria dos textos foi em torno aqui do livro de Números, de Josué, falando especificamente as mesmas coisas. Então, entenda que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Então, falou Yahvé a Moisés e disse a ele: envia homens a explorar a terra de Canaã, o qual eu entreguei aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada uma das tribos de seus pais, cada um deles chefe entre eles. Eu consigo enxergar aqui, amados, Deus promovendo unidade. Deus não foi lá e fez uma panelinha, pegou uma tribo ali e falou: essa daqui, vou pegar a tribo de Levi. Né? A tribo de Levi é aqueles que são responsáveis são os sacerdotes, são os que me elevam em adoração. Não. Deus escolheu um homem representante de cada tribo. Ou seja, todos ali estavam representados diante do Senhor. Deus queria todos. Deus não queria um ou outro. Deus não escolhe, meu querido. Se você, eu não sei se por algum motivo você foi ferido, você foi magoado, se saiu chateado de algum lugar, porque você se achou excluído, porque você se achou diminuído em alguma situação. Mas entenda uma coisa: essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não dispensa ninguém, Deus não despreza ninguém, amém? Todas as pessoas se achegam ao Senhor, porque o Senhor quebranta o coração deles. Sabe, se você está aqui nessa noite, foi Deus que trouxe você a esse lugar. Entenda isso, ainda que você veio a convite, ainda que você veio por qualquer outra coisa que te chamou a atenção, quem te trouxe aqui foi o Senhor, porque Ele tem interesse na sua vida, Ele tem interesse em você, e Ele deseja que você seja um desses aqui, representados por Ele, amém? Glória a Deus. Então, Deus escolheu aqui, amados, cada um de uma tribo. A todas as tribos, todas as pessoas estavam sendo representadas diante do Senhor. Todas elas teriam acesso à direção de Deus, à vontade de Deus para aquele povo. Todos eles teriam acesso. Deus não excluiu ninguém. Deus não fez acepção de ninguém. Então, que todo espírito aí de inferioridade, como foi ministrado aqui no período da manhã, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Se alguém te contou uma mentira dessa, esse alguém falou através de Satanás, porque ele é o pai da mentira, né? E essa não é a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus é que Ele tem interesse em você, e Ele deseja que você também faça parte da promessa dEle para a sua vida, amém?
Glória a Deus. Então, Moisés os ouviu, ou melhor, Moisés os enviou do deserto de Parã, de acordo com a ordem do Senhor, de Yahvé. Todos aqueles homens eram chefes em Israel. Aí ele vai dar aquela lista, né, de cada um dos nomes, como eu li aqui para vocês. Então, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para que explorassem a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés lhe pôs o nome de Josué. E Moisés os enviou para explorar a terra, para que explorassem a terra. Havendo dito isso a eles, subi desta maneira. Aí, olha só, uma das coisas que Deus desejava do povo. Primeiro, eles precisavam entrar naquele lugar e explorar. O que é explorar, meus queridos? É observar, é ver, é conhecer. Sabe, Deus queria que eles pudessem vislumbrar, ter um vislumbre daquilo que era o projeto de Deus para a vida deles. Uma parte, talvez eles não conseguiriam enxergar tudo, ver tudo, a princípio. Mas eles precisavam ver, pelo menos ver um pouco daquilo que Deus tinha já preparado para eles. E era algo grande, era algo maravilhoso. Amém? E eles então puderam fazer isso, era uma das vontades de Deus. Olha só como que Deus é maravilhoso, Deus dá direções. Sabe, o nosso Deus é um Deus Ele é minucioso. Ele é um Deus que Ele não manda você fazer as coisas sem entendimento. Não, Deus é o Deus do explicadinho, Ele explica tudo. Não tem como você dizer que não conhece a vontade de Deus. Se você ler essa palavra, você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Toda a vontade dEle para a nossa vida está aqui, ó. Por isso que quando nós iniciamos os cultos, hoje eu não fiz isso, nós declaramos que esta é a nossa Bíblia, né? Esta é a minha Bíblia, que nós somos o que ela diz que nós somos. E nós fazemos aquilo que ela diz que nós podemos fazer, é assim. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Como o apóstolo falou hoje de manhã, essa é a maior profecia que tem, está aqui, ó, dentro desse livro. Então, queridos, tem como nós sabemos o que Deus quer de nós. Aquilo que Deus quer da nossa vida. Vou contar aqui rapidinho. Um pouquinho do nosso testemunho, quando nós nos achegamos ao Senhor. Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem alguns irmãos novos ainda que não conhecem o nosso testemunho. Nós viemos de um fundo de poço. Nós tínhamos apenas 5 anos de casado, quando o Senhor teve muita misericórdia, né, meu bem? E entrou na nossa vida. Então, alcançou o nosso apóstolo. Ele vivia dentro de bares, né? Vivia drogado. Muitas vezes fui buscar ele na rua. Uma hora você vai ouvir o nosso testemunho completo. Mas muitas vezes eu fui buscar ele 3 horas da madrugada no meio da sarjeta, porque ele não conseguia voltar para casa. E estávamos numa situação muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor nos alcançou. Deus permitiu que ele ouvisse essa palavra que nos liberta, né, que nos transforma. E ele então se voltou ao Senhor. Mas quando nós então, né, começamos o nosso processo de limpeza, quando Deus começou a tirar toda, né, aquela coisa ruim que a gente tinha, todas as nossas maganhas, Deus começou a nos limpar. Aí você começa a ficar mais bonitinho, se arruma mais para ir para a igreja, né? A gente começa assim, né, meio turrão. Não, eu vou do jeito que eu sou. Começa assim, mas depois você vai entendendo a vontade de Deus para a sua vida e você começa a mudar, né? O Espírito Santo começa a fazer um trabalho na nossa vida e a gente começa então a ser transformados, a ser mudados. E quando estávamos nesse estágio aí, já mais bonitinho, aí apareciam uns crentes velhos, sabe, para chegar e falar para a gente assim: ah, você precisa ir para a minha igreja, porque essa igreja que você está aí é porta larga. Ah, você precisa vir para a nossa igreja, porque lá na nossa igreja não sei o quê. E começou aquela disputa, sabe, pelas nossas vidas. Mas quando ele estava lá no chão, não tinha ninguém que ia lá. Ah, você precisa ir para a minha igreja, porque minha igreja te liberta. Ninguém ia lá. Passava e falava: misericórdia. Quando via esse homem lá no chão, lá, passava, sabe aquele desdém, e ia embora para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas ninguém parava para falar do amor de Jesus. Eu falo ninguém porque quem falou do amor de Jesus para ele foi um bêbado, o bêbado que levou ele para a igreja.
Muitos aqui já sabem, né, do nosso testemunho. Porém, amados, por que eu estou falando isso? Porque então nós decidimos, ele sentou comigo e falou, Vi, eu não quero fazer o que as pessoas dizem que eu tenho que fazer. Esse se tornou um lema para a nossa vida, né? Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu conheci o Senhor e Ele me libertou. Ele teve poder para tirar aquilo que nenhuma outra religião teve. Nós fomos atrás de tudo que você pode imaginar, né? Participei de tudo. Fiz macumba, fiz despacho, fiz mesa branca, fui em tudo que é lugar. Fui na igreja católica, fiz encontro de casais. Não deu certo, gente, não deu. Mas aí o Senhor pegou ele lá, o bêbado levou ele para a célula. E na célula ele aceitou Jesus. Palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Essa aqui tem que ser a sua regra de vida. Você precisa se pautar nessa palavra. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Você quer saber o que Ele quer de você? Leia a Bíblia. E você vai entender o que Ele quer da sua vida. Não precisa confiar no que eu digo, no que ninguém diz, mas leia a palavra. E ela vai testificar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Então é isso, queridos. Essa palavra que liberta, sabe? Essa palavra que Deus, então, Ele colocou nessa palavra aqui tudo. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na vida de alguém, então Ele direciona, Ele mostra, Ele fala. Você conhece um Deus que é vivo, que fala, amém? Nós temos um Deus que nós seguimos uma direção. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Nele não há variação de dúvida, não tem. O que Ele falar, Ele cumpre, Ele é fiel, amém? Então, Ele começou a dizer o que Ele queria que eles fizessem naquela terra. E uma das coisas era, observe, né? Enviou eles lá para explorar. Vocês vão andar por lá e vão observar. Outra coisa que Ele pediu para que eles fizessem, né? Vou ler aqui no versículo 16. Explorassem a terra. Depois, o 17, os enviou para explorar a terra de Canaã, avisando a eles: subir desta maneira até o Negueve e depois subir a região montanhosa. Deus dá limites. Deus dá direção. Isso aqui mostra a direção que Deus tinha para eles. Vocês vão de tal lugar a tal lugar. Deus tinha uma terra prometida para dar para aquele povo. E Deus mostrou para ele toda a extensão dessa terra. Deus mostrou para eles assim: vocês nesses 40 dias que vocês vão espiar essa terra, vocês não vão conseguir ver tudo. Mas eu vou dizer para vocês, de onde vai, de um lugar a outro, onde vocês vão possuir. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é grande. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Você só precisa crer, você só precisa acreditar, porque se é a palavra dele, ele vai desenvolver isso no teu coração e vai te mostrar que é verdade, amém? Aleluia. Outra coisa que ele pediu: observai como é a terra. Como que é essa terra? E se a gente que nela habita é forte ou fraco. Se são poucos, se são muitos, percebam como é um Deus de detalhe. Deus queria, amados, que eles tivessem um vislumbre de, até mesmo das pessoas que habitavam ali. Porque esse povo eles iriam enfrentar guerras, eles iriam enfrentar batalhas contra esse povo, para que esse povo saísse dessa terra. Era uma terra que o Senhor havia preparado para eles, mas ela estava ocupada. Vamos trazer isso para os nossos dias? Tem muita coisa, amados, que Deus tem para fazer na nossa vida. Tem muita coisa que Deus quer nos dar. E que está sendo usado, que está nas mãos de ímpios, de pessoas que não são donas daquilo. Muitas vezes nós abrimos mão de coisas que o Senhor nos prometeu e nos deu. E isso foi parar na mão de terceiros, na mão de pessoas que não têm a promessa de Deus.
Então Deus queria que essas pessoas observassem essas coisas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus iria operar milagres. Elas iriam provar do milagre do Senhor. Elas iam ver o Senhor desbaratando essas pessoas do meio do caminho delas. Elas iriam provar do milagre. Quando Deus nos chama para ir para uma batalha, Ele vai na frente. O Senhor não espera que você lute para vencer a batalha. Ele espera que você obedeça e que você caminhe na direção que Ele vai te dar. Porque quem vai lutar é Ele, quem vai batalhar, quem vai guerrear é o Senhor. É Ele que se responsabiliza pela promessa que Ele fez, para que se cumpra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, observe que a terra, amados, Deus não nos coloca numa terra que não é produtiva. Onde Deus vai te colocar, você vai produzir ali. Essa terra que Deus vai te colocar, ela vai produzir. É uma terra que tem vida, é uma terra boa. Amém? Deus não vai te pôr lá no meio dos abrolhos, no meio dos espinhos, não. Deus vai te colocar numa terra produtiva, numa terra onde os frutos que saírem daquela terra ali vão germinar e vão produzir mais. Amém? 19 diz: e como é a terra em que habitam, se é fértil, se tem árvore ou não. Agora uma coisa que o Senhor deseja de nós, está no 20 aí, ó. Esforçai-vos. Deus não gosta de gente mole. Deus não gosta de preguiçoso. O apóstolo falou isso aqui. Quando você falou, já lembrei logo de um povo aí que anda querendo invadir umas terras aí para eles, sem ter direito. Queridos, é assim. Deus, Ele gosta de gente produtiva, de pessoas que se esforçam. O que é esforçar? É fazer uma força além do que você já costuma fazer. É você empenhar um esforço maior, mais força. Se você já faz força no seu dia a dia, vamos trazer para a nossa vida. Se você já trabalha, se você já tem uma vida um pouco corrida, para se manter, né, para conquistar as coisas que Deus tem colocado diante de você, muitas vezes Ele vai querer que você faça uma forcinha a mais, mas você vai ser recompensado, porque Deus, olha, Deus não dá nada para quem está parado, Deus não dá nada para quem fica lá com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não vai fazer isso, queridos. Essas pessoas não têm nada. Se você acha que Deus vai te dar tudo de mão beijada, você está enganado. Se esse é o teu propósito, você está no lugar errado. Porque Deus gosta de pessoas que se esforçam. Amém? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Tomai. O esforço deles era para carregar um fruto que Deus já tinha colocado naquela terra. Você não vai precisar fazer milagres. Você não vai precisar, né, fazer a terra produzir. Isso Deus faz. Mas você vai poder carregar a bênção do Senhor. Aonde você for, você vai ter que se esforçar para carregar a bênção do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a bênção do Senhor, ela é um peso para carregar, sabe? É uma responsabilidade para nós. Como eu disse aqui no começo, as pessoas precisam olhar para nós e sentir o amor de Deus na nossa vida. Não é você simplesmente dizer que você é discípulo do Senhor, que você é do Senhor, que você é crente. Como eu disse aqui no testemunho do apóstolo, isso não basta. Você precisa mostrar Ele na sua vida. Você precisa mostrar o amor dEle na tua vida. E isso daí é se esforçar, porque não é fácil. Não vai ser fácil. Nisso vai ter que ter o teu esforço. Nisso você vai precisar, né, carregar a glória do Senhor. Sabe, quando você estiver sendo confrontado por querer amar quem não quer ser amado, que tem hora que a pessoa não quer. Você quer provar do teu amor, do amor de Deus, mostrar para ela que Deus a ama através de você, e a pessoa rejeita. Sabe, não esquece que a glória do Senhor, ela tem que ser carregada por você. É você que vai manifestar a glória do Senhor na sua vida, ao ponto da pessoa se constranger. O amor de Deus nos constrange. Então, para promover unidade, para nós andarmos em unidade com o corpo, nós precisamos, né, nos esforçar, amém? Esse é o nosso preço de carregar, é nos esforçar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e veja se ela vai te dar trabalho para você amar ela. Não,
Não olha para a esposa não, olha para o outro lado, misericórdia. Eu falei que é fácil. Às vezes você não vai gostar um pouquinho, hoje ela não está de bom humor, está com a cara meio fechada, né? Você não vai estranhar um pouquinho. Né, Bela? Tá fácil, não tá não, Bela? Amar aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos nos esforçar e viver em unidade. A palavra de Deus para as nossas vidas é unidade. Unidade. Deus tem amor para derramar nas nossas vidas. E com esse amor do Senhor, nós vamos formar aqui uma coesão em unidade. E nós vamos, então, demonstrar o Senhor nas nossas vidas. Amém? Você está disposto a isso? Para conquistar? Para subir as montanhas? Para receber bênçãos do Senhor? Então, queridos, essa foi a direção que Deus deu para esses homens. Né? Vai até o versículo 24 que eu li aí, onde eles até falam do tamanho do cacho de uvas que aquela terra abençoada produziu. Então, o que Deus tem para nós é uma bênção muito grande. Vai exigir de nós esforço, mas isso não é impossível. O impossível, Deus faz, mas é possível para nós nos esforçarmos para vencermos, amém? Aí agora, a partir daí, do verso 24, né, nós nos deparamos então com o relato dos espias. Eu tenho que correr porque eu tenho 10 minutos ali. Está dizendo que é só 10 minutos que eu tenho. Então eu tenho que acabar no horário, como todo mundo está fazendo. Glória a Deus. Foi o que eles fizeram? Eles fizeram tudo que Deus mandou eles fazerem? Não, meus queridos. Só 2. Dos 12 que foram enviados. Aí essa parte nós exploramos até agora, né? A semana inteira falando sobre isso. Eles fizeram tudo o que não era para fazer. Não foi isso que Deus pediu. Chegaram falando, lá tem gigante. O relato que Deus pediu era no olhar de Deus. Eles tinham que olhar para aquela terra com o olhar de Deus. Esse olhar que eu passei para vocês aqui, uma terra produtiva, uma terra boa, uma terra que era deles, que tinha gente lá, mas essa gente ia sair fora. Ela não ia ficar lá, porque eles sabiam que era Deus que ia na frente deles. Mas aí, queridos, nós falamos sobre o significado de unidade. Mas tem um Satanás, que ele é especialista em inverter aquilo que Deus faz. Né? Deus promove unidade, ele vem e promove divisão. Discórdia. Foi o que ele fez no meio de 12, gente. Não precisa, nós estamos aqui, quantas pessoas estamos aqui? Mas no meio de 12 só. Era para ser fácil estar em coinonia, estar em coesão, em comunhão, com um único propósito, como nós lemos aqui. Era ou não era fácil? No meio de 12, ele conseguiu semear. Enquanto a orientação de Deus é unir para conquistar, o diabo vem e ele faz, a estratégia dele é dividir para ser conquistado, né? Ele quer dividir para conquistar você. Então, onde opera a divisão é coisa do diabo. Não é de Deus, amados. Onde você começa a ver separação, sabe? Gente indo para um lado, mas fulano não fui muito com a cara dele. Mas fulano hoje falou de um jeito comigo aí que eu não quero mais nem vou mais na igreja, vou em outra porque esse daí pisou no meu calo. É assim que ele faz. Ele começa, sabe, a fazer semeaduras de divisão. De divisão. Essa tem sido, amados, a estratégia de muitos grandes líderes aí para dividir o povo. Porque quando você divide o povo, você consegue conquistar ele. Essa é uma das premissas aí do marxismo. Dividir para conquistar. Você divide o povo para poder conquistar ele. Porque quando está todo mundo dividido, você conquista os grupinhos. Com semeaduras. Colocando um contra o outro, não unindo. O propósito de Deus é unir, nunca dividir. Nunca dividir. Então, se você perceber, sabe, que está acontecendo divisões, você precisa enxergar no mundo espiritual que é o Satanás que está agindo. Aquela pessoa, de alguma forma, está sendo usada pelo diabo para tentar impedir os planos e as promessas de Deus para a tua vida. Impedir que você alcance os propósitos de Deus, que você suba as montanhas.
e você conquiste aquilo que Deus já preparou para você, já está determinado para a tua vida. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque como Deus nos deu esse ano de Caleb, Deus já tinha determinado através de Moisés aqui, ó, quando ele veio com um relato positivo, ele e Josué veio obedecendo ao Senhor, fazendo tudo que Deus pediu para eles fazerem, enxergando com o olhar do Senhor. Então o Senhor prometeu para ele, falou: olha, para você eu vou dar, você vai fazer parte dessa terra, para você já tem uma terra preparada. Então, eu quero trazer para a nossa vida, esse ano nós vamos viver o ano de Caleb. Então já tem uma terra preparada para você. Não deixe que o inimigo semeie na tua mente a divisão, a separação, a contenda. Sabe, se você perceber qualquer coisa na igreja aqui, ó, você já ora e fala: olha, amado, vem cá, eu quero é amar você, não quero briga com você não. Traz essa pessoa para perto e constrange ela com o amor de Deus. Você pode fazer isso com amor, não precisa constranger com palavras, porque aí não é de Deus. Mas constranja com amor, diz para ela assim: olha, eu te amo, se eu pisei no seu calo aí, ó, você me perdoa, não foi essa a minha intenção. Você quebra a pessoa, não tem mais briga, não tem mais nada. Contra o amor não há lei, não tem. Amém? Então essa é a vontade de Deus, amados. Hoje, além de ser no nosso 7º dia da campanha, é o dia da ceia do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor. É mais um motivo para nós praticarmos essa palavra. Porque o Senhor, Ele virá buscar uma igreja unida, uma igreja santa, uma igreja que esteja preparada. E para isso, essa igreja precisa amar. Para você estar pronto para participar dessa mesa, você precisa estar com o teu coração em unidade com o teu irmão. Porque a Bíblia fala: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se conserte com ele e venha e participe. Não é se conserta com ele e nunca mais volta aqui para participar da ceia, não. Vai ficar se punindo. Se conserta e vem. Porque a pressa é você participar. A pressa está em você fazer parte do corpo, em você pertencer a esse corpo. Porque a Bíblia diz que se você não comer e não beber, você não tem parte com ele. Então você precisa participar da mesa do Senhor. E para isso, então, mata a sua carne e resolva o seu problema. E venha. Primeiro se ame, porque se você se amar, você vai amar o próximo. Amém? Glória a Deus. Amados, então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vou estender mais, né? Porque a gente tem a ceia para participar, nós temos um horário, né? Então, independente do que acontecer, sabe? Coloque no teu coração: esse ano eu tenho que andar em unidade com o meu irmão. Sabe, nós vamos dividir o mesmo lugar lá no céu. Nós vamos caminhar junto. O nosso objetivo é comum. Lembre-se dessa unidade que eu falei aqui para vocês. Objetivos comuns, sabe? É o mesmo propósito, mesmo alvo. Nós temos o mesmo alvo. Você veio aqui porque você quer ir para o céu. Você veio aqui porque Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem vida abundante para você aqui nessa terra, e você vai desfrutar dela quando você entrar em unidade. Ela nos fará subir as montanhas. Amém? Glória a Deus. Você concorda com isso? Então dê um aplauso ao Senhor. Eu quero convidar aqui o bem. Nós vamos então dar continuidade na ceia do Senhor.